Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar de algo um pouco diferente, mas que é interessante para homens e mulheres. Eu vou falar de cozinha. Eu aprendi a cozinhar, como aprendi várias outras coisas que não eram necessariamente coisas técnicas, profissionais. Eu aprendi, por exemplo, violão por diletantismo, gaita, cozinhar, enfim. Eu aprendia essas coisas para ocupar o tempo um pouco fora da questão técnica, do estudo técnico, que é muito cansativo, que é muito desgastante. E aí eu resolvi aprender também, há muitos anos, não é de agora, aprender a cozinhar. Fazer alguma coisa na cozinha. E neste aprender a fazer alguma coisa na cozinha, eu, claro, evidentemente, por mania também, sempre comprei bons livros de cozinheiros muito bons, inclusive um paulista muito bom. No livro dele eu aprendi coisas bastante interessantes e aprendi a simplicidade da cozinha. A simplicidade. Não faço nada muito cheio de complicações, faço o básico do básico e esse básico do básico fica bom. Principalmente carne, peixe, camarão. Então isso eu faço bem simples e com certa qualidade de sabor, qualidade de cozimento, porque aprendi o básico do básico. E esse básico do básico, as pessoas às vezes não tentam porque não gostam de experimentos, medir, ver as proporções, verificar, experimentar, errar uma vez, errar duas vezes, errar três vezes. Então, ao final, eu terminei aprendendo. Se vocês ouvirem um barulho de vento passando no microfone, eu estou na área externa do condomínio. Então, felizmente e ao mesmo tempo, neste caso, infelizmente, esse barulho é um pouco difícil de tirar, que é uma área muito aberta e pega o ruído. Eu não sei se a qualidade do microfone vai absorver o ruído só da voz aqui mais próximo. Mas vamos voltar para a cozinha. Então, na cozinha eu aprendi algumas regrinhas. Por exemplo, mínimo de sal em tudo. Mínimo. Sal é possível corrigir depois. Se errar na dose, corrigir depois fica muito mais difícil. Então, mínimo de sal em tudo. Segundo, alimentos que não combinam razoavelmente com farinha, por exemplo, alimentos que não combinam razoavelmente com açúcar. Então, esses três ingredientes, sal, farinha e açúcar, eu faço algumas restrições, inclusive porque eles não fazem bem à saúde. Isso também é uma evidência, comprovadamente. Principalmente quando isso é feito de maneira aleatória e para uso excessivo. Sal, farinha, todas as farinhas, farinha branca de mandioca, farinha de trigo e açúcar, principalmente o açúcar refinado. Aí eu incluiria também o arroz e o macarrão, mas o arroz e o macarrão dá para fazer eventualmente também de maneira simples. Então eu vou voltar para a carne, que é o que a maioria das pessoas mais gosta e que a maioria das pessoas, inclusive, tem dificuldade de fazer. E para fazer carne e outros alimentos na cozinha, você precisa ter minimamente todos ou quase todos os equipamentos apropriados para este trabalho. E aí eu tenho de cabeça uma relação de pequenos equipamentos para fazer alimentos. Por exemplo, eu tenho um pequeno moedor de cebola, de tomate, de alho, machucadores, ralos,
Então, esses pequenos equipamentos ajudam e facilitam. Não que eles sejam indispensáveis, mas eles ajudam bastante. As panelas apropriadas, as caçarolas apropriadas, então tudo isso eu aprendi. E eu, por exemplo, eu faço uma carne em 20 minutos no máximo. Uma carne boa, eu faço, tempero, com o mínimo de tempero, o básico do básico. E em 20 minutos eu tenho uma boa carne, grelhada de preferência, não gosto de frituras, carne mais grelhada do que frita, uma farofa minimamente razoável, sem exagero também, e um arroz ou um macarrão. E aí você pode ter um caldo, feijão que é simples, essas outras coisas mais caudalosas, que é o feijão, que é o molho propriamente dito. E eu uso muito os produtos naturais, por exemplo, o tomate maduro, a cebola branca, a cebola roxa, as folhas verdes. Eu não sou muito adepto dos produtos industrializados. E essas comidas eu faço com grande facilidade, muito grande facilidade. Isso é um pouco irônico, mas é real. Mas também faço quando estou com disposição, quando estou com inspiração, porque até na cozinha é necessário a gente ter inspiração, né? Largo um pouco o estudo, largo um pouco as gravações e vou fazer um alimento na cozinha. E aí eu sei as proporções. Para uma pessoa, para 5, para até 10 eu consigo fazer. Mas já fiz uma vez, foi inclusive foi quando minha filha mais velha passou no vestibular de medicina, há alguns anos. Eu fiz uma feijoada para 30 pessoas. Eu acho que eu estava realmente muito inspirado naquele dia. Foi uma das melhores feijoadas que eu já fiz. Feijoada tipicamente baiana, de feijão preto, que é o feijão carioquinha. E acertei. Disse, bom, então fazer feijoada é fácil, fazer carneiro é fácil, fazer lombo, não gosto muito de forno, mas é fácil. Carne do sol nem se fala, praticamente é botar no fogo. Outras carnes grelhadas ou assadas também é pouco sal e pouco tempero e fogo. E aprendi essas coisas. O que eu notei que me fazia muita falta eram os equipamentos. Faca bem amolada, por exemplo, picador de alimentos, picador de legumes, isso me fazia falta. E aí eu aprendi isso também. Quer uma cozinha simplificada? Tenha os equipamentos simples. Não precisa ser tudo elétrico, serra elétrica, não, nada disso. Se puder, tudo bem. Se quiser, tudo bem. Mas nem sempre é necessário. Você pode ter algumas coisas que não são instrumentos elétricos, consumidores de energia de alguma maneira, e fazer dar o mesmo efeito. Talvez dure um pouco mais de tempo. Por exemplo, eu faço um lombo ao vinagrete, eu gasto um dia para fazer. Faço, por exemplo, na sexta à noite, coloco no congelador e finalizo no sábado pela manhã. Isso é um detalhezinho simples, porque fica melhor de fatiar para ficar mais consistente. Uma peça do lagarto, por exemplo, ou até chã de fora, paulista. Bom, mas onde eu quero chegar com essa ideia de cozinha? Eu quero chegar à ideia de que as pessoas podem aprender e experimentar. Eventualmente, não é para todo dia, que é chato e cansativo, óbvio, aprender a ter uma cozinha simplificada. Peças simples, ingredientes simples, equipamentos simples para fazer alimentos simples e saudáveis. Só uma observação aqui quase já no final. Muito cuidado ao chegar em uma cozinha, ligar um fogo, por exemplo, fogo geralmente forno elétrico ou fogão elétrico, e assistir TV ou ler alguma coisa, se distrair com alguma coisa. Isso é altamente perigoso.
minimamente coloque um despertador, um alarme, alguma coisa para lhe chamar a atenção e não apague luzes da cozinha, deixe acesas, dependendo do tamanho da casa que você mora, claro, para que você tenha noção de que ali tem alguma coisa no fogo. Eu, por exemplo, não gosto de panela de pressão, não acho interessante utilizar, muito embora tem quem admita que ela adianta bastante o fazer das coisas, principalmente o cozimento das coisas. Então, o resumo é fácil fazer boas comidas simples, por exemplo, um contrafilé só temperado muito levemente, com pequenos cortes para aquecer o interior, as fatias não muito grossas nem muito finas. Esse é um prato para se fazer em 10 minutos, por exemplo. Você tem uma boa salada, uma farofa bastante simples, um arroz de preferência, um arroz não seja o arroz branco, aquele lavadinho, ou macarrão grano duro, por exemplo. E tá um alimento simples e relativamente saudável. Pronto. A minha preferência sempre foi por alimentos cozidos, pratos cozidos. Não gosto muito do forno, embora faça alguns pratos de forno, né? Por exemplo, uma carne de sol no alumínio, no papel alumínio ao forno. Consigo fazer e ficar boa. Um frango bem temperado, bem recheado ao forno, consigo fazer. Então a ideia que me fez pensar neste vídeo foi: é simples fazer coisas simples em uma cozinha simplificada. Eu vou deixar aqui um link de acesso para vocês verem, acessarem o tanto de equipamentos simples, bons, acessíveis que há para se utilizar em uma cozinha. São os utensílios mais simples e mais necessários possíveis. E você pode inclusive adquirir e receber em casa. Eu faço muito isso. Eu prezo muito por essa comodidade de receber em casa, desde que sejam equipamentos ou coisas já testadas, conhecidas, marcas já bastante, digamos, conceituadas. Então, era isso que eu tinha para dizer, que além de gostar de escrever livros, de gostar de ensinar sobre finanças, gestão empresarial e fazer vídeos os mais variados, eu gosto também de ensinar sobre cozinhar. Regra simples: tempero básico, o mais básico possível, nada de coisas artificiais demais, tipo molhos artificiais, pode ser, com alguma exceção, mas com moderação, e equipamentos simples na sua cozinha, e você, claro, saber proporcionalidade. Quantas pessoas eu vou atender, eu vou fazer comida para quantas pessoas. Evidentemente que isso não pode ser todo dia, nem pode ser para uma festa de 30, 50, 80 pessoas. Estou falando de eventos, pequenos eventos domiciliares e entre família e amigos. Um forte abraço. Aqui é o escritor Edson Oliveira.